Karina, o juiz proferiu a sentença e os pedidos do meu processo trabalhista foram procedentes. Ganhei tudo. Ou parcialmente procedentes. Ganhei apenas alguns pedidos. E agora, quando é que o dinheiro cai na minha conta? Calma, meu jovem, é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Meu nome é Karina, eu sou advogada e no vídeo de hoje eu vou tentar explicar da forma mais simples possível o que acontece com um processo trabalhista depois da sentença. Mas desde já eu quero combinar uma coisa com você. Se no final desse vídeo eu conseguir te ajudar de alguma forma, peço por favor que você deixe o seu like e se inscreva no canal, porque assim você também vai conseguir me ajudar. Então vamos lá. Primeiro, é importante que você entenda que a sentença é apenas uma das etapas do processo. Ela não é o fim necessariamente. Até pode acontecer de depois de uma sentença favorável ao reclamante, ao trabalhador, a empresa, a reclamada, optar por não recorrer, ou até entrar em contato com o advogado do trabalhador para tentar formalizar um acordo. Nesse caso, quando isso acontece, o recebimento do valor vai acontecer de forma bem mais rápida do que o comum, mas isso é uma exceção. Nesse vídeo aqui, nós vamos trabalhar com a regra. Em regra, após a sentença, o processo entra em uma outra fase, que é a fase dos recursos. Isso significa que se alguma das partes, o reclamante ou a reclamada, não ficar satisfeita com o que foi proferido ali na sentença, eles podem recorrer. Aliás, é possível ainda que ambas as partes recorram, pois pode acontecer de a sentença não ter sido 100% favorável nem para a empresa, a reclamada, nem para o trabalhador, o reclamante. Para ilustrar melhor as próximas etapas do processo, vamos imaginar que nosso querido personagem João Pereira da Silva tenha trabalhado em uma empresa, a empresa Trabalho Feliz LTDA, pelo período de 1 ano sem registro. E além disso, ele também fazia 2 horas extras todos os dias que nunca foram pagas. Por conta disso, ele decidiu entrar com uma reclamação trabalhista, com um processo trabalhista, contra essa empresa, pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego desse período de 1 ano, para conseguir receber todos os direitos trabalhistas de um empregado CLT, saldo de salário, férias, 13º salário, FGTS, seguro-desemprego, enfim, tudo que o empregado CLTista tem direito. E também o pagamento das horas extras. Ou seja, nessa reclamação trabalhista, nós temos 2 pedidos principais, que é o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento das horas extras. Agora vamos imaginar que na sentença o juiz tenha reconhecido o vínculo de emprego, portanto, condenou a empresa ao pagamento de todos os direitos trabalhistas a João. Mas como o João não conseguiu comprovar que fazia aquelas 2 horas extras todos os dias, o juiz julgou esse pedido de horas extras improcedente. Nesse caso, João teve uma sentença procedente em parte, ou parcialmente procedente, pois ele conseguiu ganhar apenas um dos pedidos, no caso, o reconhecimento do vínculo de emprego, mas ele não conseguiu ganhar o pedido de horas extras. Embora nenhuma das partes, tanto o reclamante João como a empresa reclamada Trabalho Feliz, seja obrigada a recorrer, é muito comum que quando uma sentença não é 100% favorável para as partes, que elas queiram recorrer. Nesse nosso exemplo, as 2 partes terão interesse em recorrer. Tanto João para conseguir reverter a decisão de primeira instância, que é a sentença, lá no Tribunal Regional do Trabalho, no TRT, para pagamento dessas horas extras, como a empresa, para tentar afastar o reconhecimento do vínculo de emprego que foi reconhecido em primeira instância. Então, nesse nosso exemplo, o processo do João vai entrar numa outra fase, que é a fase dos recursos. Como cada processo tem suas particularidades, eu não vou explicar nesse vídeo quantos recursos existem, como cada um deles funciona, até porque se eu fosse fazer isso, daria tranquilamente 2 horas de vídeo e não é o intuito nesse momento. Mas basicamente, de forma simplificada, depois que seu processo passar dessas fases do recurso, que normalmente não é algo tão rápido, mas também nem sempre é algo tão demorado, depende muito de cada processo, depois dessa fase, o seu processo vai transitar em julgado, ou seja, não vai mais existir nenhuma discussão quanto ao que foi julgado na última decisão, seja a sentença de primeira instância se não houver nenhum recurso, ou seja o acórdão de segunda instância se as partes de fato recorrerem. Depois do trânsito em julgado, o processo vai retornar para a vara de origem, a vara onde ele foi distribuído, onde tudo começou.
para que se inicie a fase de liquidação. A fase de liquidação é a transformação da última decisão proferida, aquela que transitou em julgado, seja a sentença de primeira instância ou algum acórdão de segunda instância, em números, em dinheiro. Quanto é que eu vou colocar no bolso? Vamos supor que nesse nosso exemplo, nenhuma das partes, nem o João, nem a empresa feliz, tenha conseguido reverter essa decisão de primeira instância, essa sentença, mesmo que eles tenham recorrido. E aí, de fato, o João vai receber apenas os direitos correspondentes ao reconhecimento do vínculo de emprego, mas não vai receber o pagamento dessas horas extras. Para descobrir o valor exato devido a João, é necessário calcular o valor de cada uma dessas verbas trabalhistas que ele conseguiu por conta do reconhecimento do vínculo de emprego. O 13º, as férias proporcionais ou as férias integrais mais 1/3, aviso prévio, FGTS, tudo. E ainda atualizar esses valores monetariamente. É para isso que serve a fase de liquidação, para quantificar com exatidão qual o valor devido a João, com base na última decisão proferida no processo, aquela decisão que transitou em julgado. Nessa fase do processo, ambas as partes terão a oportunidade de apresentar os seus cálculos sobre quanto entendem que realmente é devido para a parte vencedora. Em seguida, o processo vai entrar em uma outra fase, que é a fase de execução. Aí sim, nessa fase que finalmente a empresa vai ser intimada para realizar o pagamento do que é devido, que normalmente pode ser no prazo de 48 horas ou até no prazo de 15 dias úteis. Para realizar o pagamento dessa ação trabalhista, a empresa faz um depósito judicial e depois a vara do trabalho transfere esse dinheiro para a conta do advogado do reclamante. Pelo menos isso em regra, tá, pessoal? E aí o advogado do reclamante transfere esse dinheiro para ele. Tudo isso que eu expliquei nesse vídeo pode demorar, por exemplo, 8 meses, 6 meses para acontecer, como pode demorar 2, 3, 4, 5 anos ou mais. Não existe um prazo máximo para a duração de um processo trabalhista. E isso pode acontecer por diversos fatores. Uma das perguntas que eu mais recebo é: o juiz, o desembargador, ele não tem um prazo para conceder a sentença, para conceder o acordo? E não, eles não têm um prazo previsto em lei. Até existem alguns regramentos internos, alguns regulamentos internos que estipulam determinados prazos. Mas como isso não é previsto em lei, nem sempre esse prazo é cumprido. Por isso que, apesar de existir a tentativa de fazer com que o processo trabalhista seja mais célere possível, principalmente em razão do fato de se tratar de natureza de verba alimentar, nem sempre você vai conseguir resolver um processo trabalhista em 1 ano, 2. Pode demorar vários anos. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico todas as etapas de um processo trabalhista, desde a distribuição da ação. Se você quiser assistir, pode ficar à vontade, eu vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar o card aqui em cima. É bem interessante para você conseguir entender, tendo um panorama geral do processo, tendo uma visão geral do que pode acontecer. Para finalizar o vídeo, é importante que você entenda 3 coisas. Primeiro, não tem como prever com exatidão quanto tempo pode durar um processo trabalhista. A pessoa mais indicada, mais adequada para te dar uma mera estimativa de quanto tempo pode durar o seu processo, com base na complexidade do seu caso, é o seu advogado, a sua advogada que está cuidando do seu processo. E ainda assim, ele não vai conseguir te definir uma data exata, ele vai te dar ali uma mera estimativa. Segundo, não cante vitória antes do tempo. Porque, apesar de você ter ganhado o processo em primeira instância, a empresa pode sim conseguir reverter essa decisão em instâncias superiores, seja no TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, ou até no TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ou ainda, em casos excepcionais, no STF, no Supremo Tribunal Federal. E terceiro, ainda que o processo tenha passado por todas essas fases que eu expliquei, o recebimento não é 100% garantido, principalmente quando a gente está falando de alguma empresa que não está mais ativa, pois pode sim acontecer de simplesmente a empresa não pagar o valor que é devido, mesmo depois que o processo já transitou em julgado, que já passou pela fase de liquidação e já está na fase de execução. E é aí que o advogado ou a advogada do trabalhador vai ter que buscar outros meios para garantir o recebimento desse crédito. Seja pedindo o bloqueio do saldo bancário da empresa,
do saldo bancário dos sócios, pedindo a penhora de bens vinculados ao nome da empresa, vinculados ao nome do sócio, mas ainda assim existe a possibilidade de simplesmente não encontrar nada. E infelizmente, se não for encontrado patrimônio no nome da empresa ou em algum sócio relacionado à empresa, ou ainda que a gente não consiga comprovar que houve uma fraude na ocultação patrimonial, o reclamante, mesmo tendo ganhado todo o processo, permanece sem receber. E diferente do que acontece lá no direito de família com o pai que deve pensão, na esfera trabalhista a gente não consegue pedir a prisão do sócio da empresa. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Se eu conseguir te ajudar, não esquece do que a gente combinou lá no começo do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você quiser, pode me seguir também no Instagram que eu vou deixar aqui em cima. Muito obrigada por acompanhar o vídeo e até o próximo! Talvez você tenha ficado o vídeo inteiro se perguntando o que era isso na minha mão, né? Eu vou explicar. Isso aqui é uma lesão de jiu-jitsu. Pra quem não sabe, eu pratico jiu-jitsu. Machuquei, aparentemente eu rompi o tendão, diz o médico, mas eu não acredito nele. Ao invés de fazer a cirurgia, eu pedi pra ele imobilizar, vou ficar 30 dias com isso aqui. Então me aguentem nos próximos vídeos, sempre com a talinha no dedo. Aliás, essa é uma das coisas que você vai ver no meu Instagram, tá? Jiu-jitsu.